Boa tarde, crianças. Vamos para a nossa aula de história, certo? Tem assim, olha, na página 246. O bem-estar de todos. Nós temos 2 artigos aí que é falando sobre discriminação, preconceito, certo? Aí tem assim, mesmo sendo combatidos pela Constituição brasileira, atos de discriminação acontecem com grande frequência em nosso país, exatamente. Nosso país, ele bate recorde, né, de discriminação, de preconceito. Para garantir que todos vivam com dignidade e tenham uma boa convivência, é nosso dever tratar todas as pessoas de maneira igual, em qualquer situação de nosso cotidiano, respeitando sempre as diferenças entre elas. Aí vocês estão vendo crianças brincando juntas em 2017, que é na página 246. Logo abaixo tem discriminação. Tratamento negativo dado a alguém por causa de características pessoais. Então, de características, né? Tem pessoas que ficam fazendo bullying, né? Com as pessoas, só porque elas são diferentes, se vestem diferente, têm opiniões diferentes, né? Então, ficam discriminando e tendo certos tipos de preconceito, né? Tem preconceito com as pessoas, muitas vezes por causa da origem da pessoa, né? Da raça, da cor, da idade. Então, isso aí são discriminação, certo? Então, nós temos que aprender a respeitar. Já começar a respeitar de pequeno, né? Exercendo a cidadania. No próximo capítulo, no capítulo 8, que é este daqui, ó. Que legal. Tá vendo? Que imagem linda. Vocês estão vendo uma criança plantando uma árvore junto com sua mãe. Certo? Existem várias maneiras de exercermos a cidadania no dia a dia. Respeitar as outras pessoas, independentemente das diferenças, cuidar do meio ambiente, cumprir as leis e ser solidário são alguns exemplos. Na 250, que tem umas imagens, que vocês vão responder as questões, 250 e 251, que é essa daqui, ó. Então, vocês vão olhar para as imagens A, B e C e vão associar cada uma delas à sua descrição. Então, nós temos a gravura A, B e a C. Aí tem três perguntinhas que vocês vão associar, certo? Que é cada uma. A segunda questão, creio eu que não vai caber aí, vocês copiem no caderno, certo? A segunda e a terceira questão, porque aí não vai caber. Então, tem assim, o que essas atitudes têm em comum, né? O que essas atitudes têm em comum? Você vai olhar bem para as gravuras, né, e prestar atenção, né, que essas atitudes demonstram preocupação com os outros, porque a tia tá vendo aqui, né? A primeira gravura tem uma criança que se levantou para uma idosa sentar no ônibus, os outros estão fazendo a coleta seletiva do lixo, a outra tem que respeitar na faixa de pedestre, porque tem muita gente que não respeita, né? Então, essas atitudes demonstram preocupação com os outros, participação política, cumprimento dos deveres, preocupação com os direitos das pessoas, senso de coletividade, e etc, etc, etc. Isso aí, se não couber, vocês passam no caderno de história, que eu creio que não vai caber aí. Aí tem assim, o que é ser cidadão? Reflita sobre as imagens para responder à questão, né? Aí tem assim, com base nas ilustrações, a cidadania envolve pessoas exigindo seus direitos e também cumprindo seus deveres para uma boa convivência em sociedade. É o que tem aí, certo? Então, essa segunda e a terceira questão, façam no caderno. As situações que vimos nestas páginas mostram atitudes de cidadania. Você sabe o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter seus direitos respeitados e também respeitar os direitos dos outros, participando ativamente da vida social em nosso país. Aí tem assim, devemos cumprir nossos deveres para a boa convivência em sociedade, pensando sempre na coletividade. Então, a gente não pode só pensar só na gente, né? Tem que pensar nos outros também, não é isso? Então, primeiro tem que pensar, a gente pensa na gente, tem que pensar nos outros, para que a gente não cometa tantos erros, né, quanto a ser, você tem que demonstrar ser um bom cidadão e uma boa cidadã.
Como isso acontece, tia? Respeitando as regras, né? Então, você sabe que na outra aula passada a gente falou de direitos. Nós temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. Mas para isso a gente tem que respeitar, certo? Na 252 tem assim: a cidadania é nosso dia a dia. Como vimos, nós exercemos a cidadania no dia a dia quando cumprimos nossos deveres em sociedade e quando usufruímos dos nossos direitos. Aí tem as crianças que estão com os cartazes assim, por um Brasil melhor. Lê o texto a seguir. Aí tem assim: ser cidadão o que é? Participar da sociedade, é saber dos seus direitos, é cobrar seus direitos, é cumprir seus deveres, é defender e respeitar os direitos dos outros. Então, tudo isso aí é ser cidadão. Aí tem assim, na quarta questão, na 252. Explique o que significa a seguinte frase do texto: ser cidadão. É defender e respeitar os direitos dos outros, tá entre aspas. Depois cite alguns exemplos de como podemos fazer isso. Essa daí vocês têm que fazer no caderno, certo? Porque aí não vai caber. Se couber, vocês podem fazer, certo? Aí tem assim, a certidão de nascimento. Um dos primeiros documentos de uma pessoa no Brasil é a certidão de nascimento. Esse documento é muito importante, pois comprova que a pessoa nasceu no nosso país e garante a ela os direitos de cidadão brasileiro. Então, vocês sabem que o primeiro documento da gente é a certidão de nascimento. Assim que você nasce, tem lá a certidão de nascimento, né? Que é o nosso primeiro documento e muito importante, certo? Uma pessoa sem documento, sem registro, sem nada, né? Que vocês vão, primeiro é a certidão de nascimento, depois vão tirar o restante dos documentos que um ser humano precisa ter, né? Uma pessoa que não tem os seus documentos é a mesma coisa de não existir no país, né? Então, vamos lá. Tem atividades da 253, que é o seguinte: lê o texto a seguir e depois responda as questões. Aí tem assim, tem um textozinho que vocês vão ler, e tem a letra A, a letra B e a letra C. O que devemos fazer quando discordamos de alguma regra? Então, você vai ler, né, e você vai responder. A tia vai ler aqui, e depois a tia vai explicar o restante da atividade. Lembra do que é ser cidadão? Lembra que todos têm direitos e deveres e que toda ação tem implicações, tanto para a própria pessoa como para os outros? Quando, por exemplo, respeitamos as leis de trânsito ou as regras da nossa escola, exercitamos a cidadania. Mas se você não concorda com algumas dessas regras, deve questioná-las e não infringi-las. A gente deve questionar, não infringir, né? Se a gente não concorda, a gente tem que questionar o porquê que a gente não concorda, certo? Existem muitos caminhos para participar, para tentar mudar o que não está bom, para construir uma vida melhor. Questionar, lutar por seus direitos também é cidadania. Por isso, não se pode falar de cidadania sem falar de participação. Dá trabalho ser cidadão, mas vale a pena, certo? Então, como ele mesmo falou aqui, né, no textozinho, né? Então, nós temos o quê? Não podemos infringir, né? Não podemos fazer essas certas coisas erradas. Então, nós temos que questionar para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Aí tem assim, o que devemos fazer quando discordamos de alguma regra? Então, vocês prestem atenção lá no texto, né? Que nós devemos o quê? Devemos questionar essa regra, dialogar com outras pessoas sobre ela, né? A gente tem que questionar, né? Questionar, devemos conversar, devemos dialogar, que é a mesma coisa, né? Sobre essas regras. Se a maioria concordar com a necessidade da população, devemos tentar mudá-la, né? Não. Se a maioria concordar com a necessidade de adaptação, devemos tentar mudá-la. Então, isso aí a gente tem que conversar, tem que concordar, né? Para sair tudo bem. Em sua opinião, por que não devemos infringir as regras? Então, você vai olhar que a gente existe... As regras, minha gente, olha só, quero que vocês compreendam que as regras existem para melhorar a nossa vida. E se não concordamos com alguma delas, há diversos caminhos para transformá-la. Então, a gente tem que compreender que as regras existem para melhorar a nossa vida, né?
não para piorar. A gente tem que também respeitar, né? Porque é importante participar ativamente da vida em sociedade para conseguir mudanças. Então, olha só, participar ativamente da vida em sociedade e das mobilizações sociais para conseguir mudanças é importante porque possibilita a construção de uma vida melhor para todos. Então, vocês vão ler o textozinho e vão responder a letra A, a letra B e a letra C, certo? Preste atenção quando vocês forem responder. A letra B é sua própria opinião, certo? Então, preste atenção para vocês lerem direitinho, para fazerem correto. Na 254 tem assim, a seguir pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Você vai pintar de verde, direito, e de amarelo, dever. O que for direito, você pinta de verde. E o que for dever, você pinta de amarelo. Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre tem a tia, no finalzinho da tarde, a tia sempre manda a correção. Mas respondam, que vocês têm que praticar, responder, né? Para não estar esperando sempre pelas correções. Façam direitinho, vão lá, se errarem alguma coisa, vocês vão lá e consertam, certo? Terceira questão, você costuma exercer a cidadania todos os dias? Desenhe uma atitude cidadã que faz parte do seu cotidiano. Então, vocês vão desenhar, né, uma representação, né, de vivência. Aí tem assim, então vocês têm que escolher alguma coisa, né, que vocês exercem como cidadã ou cidadão. E vão desenhar embaixo, tem um quadradinho que vocês vão desenhar, certo? Então, na segunda questão da página 254, ó, essa daqui, que é para pintar de verde e amarelo, ó, preste atenção o que é verde, o que é amarelo, certo? Para não pintar errado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar em branco depois, mas tentem fazer. Não fique só esperando pela correção, não. Tentem fazer, depois é que a tia manda as correções, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.